Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico, esse podcast que fala de economia e negócios. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a me acompanhar nessa entrevista com o Bruno Souza, que é CEO da GreenGo, uma empresa que é sediada em João Pessoa. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Patrícia, pelo convite, e o que eu puder contribuir aqui com informações do mercado, eu vou poder ajudar da melhor forma possível. Eu acho que você vai contribuir bastante, porque hoje nós vamos falar sobre regulamentação de criptomoedas e ele entende tudo sobre este assunto, não é isso? O pouco que eu sei é bem importante. Vamos ver. Eu queria contextualizar primeiro, pessoal, falar um pouquinho de como é que anda o cenário da criptomoeda. Isso. Seguinte, essas moedas digitais que usam sistemas de criptografia para a realização de transações, elas não são hoje regulamentadas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Imobiliários, né? Ao contrário do dinheiro soberano, que é aquele dinheiro emitido pelos governos, né? Como o Brasil emite o real, os Estados Unidos emite o dólar. Então, hoje no Brasil, apesar disso, existe 3 milhões de pessoas registradas em corretoras que negociam criptomoedas. Esse número já passou, né, Bruno, a quantidade de investidores na Bolsa de Valores, né? Perfeito. Hoje no Brasil existe mais realmente investidores em cripto do que na Bolsa de Valores da CVM, né? Pois é, incrível. Não está regulamentado, mas todo mundo quer comprar. É impressionante essa movimentação das criptomoedas. Bom, as empresas que vendem os criptoativos não estão sujeitas, como eu falei, ao Banco Central, à Comissão de Valores Imobiliários. O que se diz é que isso torna tudo mais difícil quando o assunto é lavagem de dinheiro, evasão de divisas, essas coisas. Mas, enquanto a gente está conversando aqui, tramita no Congresso Federal um projeto para a regulamentação das criptomoedas, que já passou pelo Senado, né? Agora está na Câmara dos Deputados. Aí, a qualquer momento, né? Talvez até quando esse podcast for ao ar, ele já tenha sido analisado e votado. Mas a gente vai conversar sobre isso independentemente do resultado dessa tramitação, tá? Então, Bruno, eu queria começar da seguinte forma, né? Para você, quais são os principais desafios para essa regulamentação das criptomoedas? Então, Patrícia, hoje no Brasil precisa realmente dessa regulamentação, né? Como no mundo todo, eu creio nisso. Quando a cripto foi criada, ela foi criada para ser realmente um ambiente descentralizado ou não tivesse regulamentação de governos. Por isso que até hoje é tão complicado regular esse mercado. Mas apesar de tantos golpes no mercado, tanta insegurança no mercado, se faz sim necessário uma parte de ter esse controle, ter essa questão de informações das empresas que oferecem serviço no mercado cripto. Então o principal desafio realmente é como o governo ele vai conseguir controlar um mercado tão gigantesco, né? Como ele vai se comportar diante de tanta informação, de tanta tecnologia. Qual vai ser o órgão que vai regulamentar esse mercado, né? Então ele tem que escolher se vai ser o Banco Central, que eu creio que seja o Banco Central, ou se vai ser o COAF, ou se vai ser a Receita Federal, né? Ou seja, saber como ele vai ser o controle dessas informações é o que é o grande curiosidade nossa nesse mercado, não é? Porque a gente está falando de mais de 20 mil criptomoedas, não é isso? Perfeito. No mundo. Perfeito. E em transações globais. Né? E o ponto essa regulamentação, ela tem que ser local, ela tem que ser internacional, tem que ser o Fundo Monetário Internacional que vai fazer essa regulamentação. Como é que você vê isso? O mercado é global, né? Não existe um mercado doméstico de cripto, né? Ou seja, as moedas digitais são criadas para o mundo, né? Tipo a nossa, a Amazonas Coin e outros projetos que estão no mercado, é criado para o mundo. Então, a blockchain é um ambiente transparente, fato, né? É um ambiente aberto, né? Ao contrário do que se diz? Ao contrário do que se diz, o blockchain hoje é um ambiente muito seguro de informações, totalmente rastreáveis. Então, como eu falei para você antes de começar a nossa entrevista, é uma terra que não é sem lei, como se fala, né? É uma falácia muito grande falar que o mercado cripto é um mercado sem lei. Não, é um mercado com lei. Existe aí rastro de operações, existe registro de operações que estão lá para sempre registradas. Não é muito mais difícil hoje você fazer um golpe que eu falo é uma lavagem de dinheiro, evasão de divisas e não querer ser rastreado do que com o dinheiro normal, fiduciário, né? Então o mercado cripto ele tem sim uma regulamentação, né? Que o próprio blockchain já coloca no mercado isso, já impõe essas informações, são transparentes. Então acho que os governos centrais do mundo, né, vão querer usar essa transparência, essas informações para poder controlar realmente as empresas que trabalham com o mercado cripto.
né? O mercado financeiro já olha para o blockchain como uma solução muito interessante, né? Perfeito, É isso? perfeito. Agora tem um detalhe, né? Essas moedas, esses ativos digitais não têm lastro, né? Verdade. Como é que fica? Não tem lastro, né? Mas com o próprio real e dólar também não tem lastro, né? Esse padrão ouro que antigamente os bancos centrais usavam, né? Que você pode estar na rua em papel, que tiver em ouro nos bancos, já se acabou há muitos anos, né? Mais de 40 anos, 1970 e alguma coisa, aqui no Brasil e no mundo. Então isso hoje é o valor que o mercado dá àquele papel, é o que realmente vale. E também não é diferente com o mercado cripto, tá? O Bitcoin, que custa hoje $16.500, né, exemplo, é porque o mercado entende que aquele ativo digital vale $16.500, oferta e demanda. Por ser um objeto deflacionário, ou seja, a cada tempo, a cada dia, vai ficando cada vez mais escasso, o valor vai aumentar, né, a médio e longo prazo. É diferente do papel, Patrícia, do dinheiro fiduciário. Vamos falar de ouro, vamos falar de dólar, de reais, né, que são moedas inflacionárias. Quando os bancos centrais querem criar mais moedas, eles vão lá, apertam o botãozinho e vão imprimir mais papel. Tá? Então, quanto mais dinheiro no mercado, mais inflação. Quanto menos dinheiro no mercado, menos inflação, que é o que acontece com as criptos. Explica para quem é leigo no assunto o que faz essas moedas se valorizarem tanto, né? Porque a gente está falando de valorizações aí absurdas, né? E de oscilações também, né? Também, é um mercado muito volátil, né? Por isso que tantas pessoas ganham ou perdem muito dinheiro de forma muito rápida. Então, uma ação na Bolsa de Valores que pode demorar a subir 5%, 10% em 1 mês, 2 meses, 3 meses, numa digital isso pode acontecer de um dia para o outro. Né? Então, essa questão de ser volátil é muito forte. Então, existem grandes gaps de ganhos e de perdas. Então, você tem que identificar esses gaps para poder você ganhar e ter um tipo de aumento, que eu falo, aumento patrimonial digital. Eu não falo aumento de dinheiro, porque não é dinheiro, né? A moeda digital ele não é dinheiro. É um ativo não financeiro que tem um valor no mercado. Um ativo não financeiro digital que tem um valor no mercado. Dinheiro é dólar, é real, enfim, é o iene, é o euro, né? Então, como é que ele cresce tanto em valor? Como eu falei antes, ela é uma moeda deflacionária. As moedas principais, vamos falar que hoje existe mais de 20 mil moedas no mundo, né? Mas as principais empresas como a minha, a Gringo Capital e outros gestores de moedas, eles vão sempre negociar nas principais, as top 100, top 200 mais líquidas. E o resto realmente é um pouco mais complicado de você investir porque você não tem tanta segurança. É como se fossem empresas. Quando você vai investir na ação, na Bolsa de Valores, você vai analisar todo o balanço da empresa, vai analisar quais são os projetos futuros, né, para você decidir investir naquela ação. Quanto ali tem a mesma coisa. Existem pessoas por trás, existem empresas por trás, existem donos por trás. Por que ela foi criada, aquela moeda? Então, eu vou apostar naquela moeda ou não, com uma perspectiva de crescimento futuro daquele projeto. E se você pegar os 100 projetos principais, de 200, e você realmente ver que tem um ganho, um potencial naquelas moedas, aquelas moedas não tem como ser mais criadas, tá? Ou seja, não tem como se fabricar mais moedas. Já foram criadas, já foram chamadas mintadas, já foram mintadas. Então, se a população, a economia, os órgãos buscarem cada vez mais essa moeda, a oferta e demanda, com certeza, ela vai aumentar de valor. É isso que faz a moeda realmente crescer. Claro. Você falou duas coisas aí que eu queria explorar. A primeira é a seguinte, por que a moeda foi criada? Cada moeda ela tem um propósito, ela visa atingir um objetivo, ou algumas têm esse propósito e outras realmente só querem atuar no mercado financeiro. Como é que funciona? Existem muitos golpes, realmente, né, em moeda digital. Existem muitas moedas especulativas, apenas que foram criadas para realmente especular o mercado. E existem muitos projetos bons que vieram para poder solucionar algum problema. Então, tem projetos que vieram para solucionar algum problema ambiental, alguns projetos para poder solucionar a internet, a Web3, que é a nova internet, né? Projetos que visam ajudar a medicina, projetos que ajudam a estudar o estudo da cannabis, exemplo. Ou seja, cada moeda digital ela veio realmente ajudar a resolver algum tipo de problema. Ou melhorar a questão das transações tecnológicas. Tem moeda que está surgindo aí por conta do metaverso, né? O metaverso, perfeito, né? Ou seja, moedas que vão ser criadas e vão ser usadas só dentro do metaverso. Dessas plataformas, né? Para terrenos, metaverso, comprar serviços e produtos. Então, cada moeda tem realmente sentido de existir, né? E você, por ser um investidor entusiasta, vai escolher se aquele projeto tem um futuro ou não, né? Para poder fazer. E como você falou, elas não são moedas, são ativos. Elas são ativos, mas que podem ser negociados apenas dentro desse ecossistema, né, que elas fazem parte. Mas com a regulamentação, existe a possibilidade de elas se tornarem moedas? Sim, depende de cada país. Por exemplo, em El Salvador. El Salvador é um país pequeno que ele legalizou a cripto, a Bitcoin, como moeda de circulação nacional. Então, em El Salvador, o Bitcoin é uma moeda, né? Então, depende de cada legislação do país, né?
No Brasil, eu espero que ele seja realmente também identificado como uma moeda, não uma moeda supranacional, vamos dizer assim, né, acima do real, mas sim uma forma de meio de troca, né, um meio de troca de pagamento de serviços. Sim, eu creio que isso aconteça. Então, El Salvador é um país que olha o Bitcoin como realmente uma moeda. A Estônia, a Lituânia, tem uns países poucos, você pode ver, são países de pouca expressão. Né? Os países de pouca expressão, eles têm a mais tendência de legalizar esse mercado, porque ele quer atrair o quê? A atenção internacional, quer atrair investidores internacionais. Investidores, para né? poder se instalar lá, suas empresas, ter um ambiente confortável, né, economicamente, politicamente, juridicamente, para poder desenvolver seus projetos. Vamos falar agora um pouquinho da sustentabilidade, né? Porque o que se diz é que essas moedas, quando elas são mineradas, elas consomem muita energia. E eu ouvi dizer que tem projetos aí, já existem empresas minerando até debaixo d'água para poder reduzir o calor, né? Enfim, isso é verdade? E por que isso acontece? O que é que faz essa mineração ser tão... ela afetar tanto o meio ambiente? Tá. Hoje em dia, as novas moedas, Patrícia, não são mais mineráveis. Tá? A tecnologia evoluiu, inclusive a tecnologia do próprio Bitcoin evoluiu. O blockchain da Bitcoin, embora seja uma blockchain muito segura, né, ela é inviolável até hoje. Ninguém conseguiu invadir a blockchain do Bitcoin. Até hoje ninguém conseguiu. Mas ela já é uma blockchain obsoleta em diante das novas blockchains. Então, as novas blockchains que se criam novas moedas, elas não são mais mineráveis. Tá? Não existe mais essa mineração que gasta tanta energia. Mas o Bitcoin, por ser a primeira moeda, tem um valor muito forte no mercado, hoje está a $16.500, já chegou a $70.000, uma moeda digital dessa, compensa ainda assim você minerar ela. Né? Então, quando você vai minerar o Bitcoin, nessa blockchain antiga, que é chamada POW, Proof of Work, ela realmente gasta muita energia. Por isso tem essa questão ambiental, que falam muito, né? Energia, falam que até 2% da energia do mundo hoje é gasta para poder minerar. 2%? 2%? Uau! Muito, né? É muito, né? Então, aí muitas são energias do quê? Poluentes. Energia de carvão mineral, né? Energia a óleo diesel, né? Então, realmente, essas são poluentes. E quando você tem um ambiente frio, embaixo da água, por isso que fala mineração embaixo da água, no norte da Rússia, no norte da China, Groenlândia, ou seja, são países que é muito frio, onde os equipamentos computacionais conseguem trabalhar de forma mais eficiente, sem tanto calor. Né? Porque a energia para você manter eles frios, né? Esfriar esses equipamentos, é tão maior quanto deixar desligados, vamos dizer assim. Né? Porque um equipamento muito quente ele não consegue produzir, performar muito. Então, quando você pega esses equipamentos e liga na blockchain do Bitcoin para poder resolver cálculos matemáticos, resolver ali as transações que a rede está precisando resolver para poder validar as informações, é assim que os mineradores ganham frações de Bitcoins, como forma de compensação por dar velocidade nessa rede. Aí sim é um ambiente favorável quando ele é frio e tem mais poder computacional possível. Então, por isso que embaixo da água é um bom local para você. E a mineração é exatamente o quê? É a operação em si da compra e venda, porque a gente negocia-se milésimos de centavos não é? É isso? É isso. O Bitcoin você pode transacionar frações de Bitcoins, né? Após a vírgula existe 8 casas decimais, né? Então você pode comprar 0,0000001 Bitcoin que equivale a R$10, por exemplo. Né? Então quando você compra um Bitcoin na rede ou quando você transaciona, então você pegou seu Bitcoin e mandou para um amigo seu, tá? A rede, a blockchain, vai validar as informações que você manda esse comando. Então o blockchain vai validar que você tem uma carteira digital válida, que o seu amigo tem uma carteira digital válida e você vai mandar para ele. Quem faz isso são os mineradores, que vai dar o quê? Velocidade e veracidade da rede para poder essa transação realmente ocorrer. Isso ocorrendo, eu vou ganhar o quê? Como minerador? Frações dessa operação. Frações de Bitcoin. Comissões em cima disso aí, né? Certo. E Bitcoins novos que não estão no mercado ainda. Por isso que se chama minerar. Minerar é você pegar coisas novas, né? Você pegar um Bitcoin... E de onde vem esses Bitcoins, Bruno? Pelo amor de Deus, onde é que surge isso? É uma coisa, quanto mais a gente puxa, mais complicado fica. Verdade. Como é que pode? O blockchain da Bitcoin foi criado com 21 milhões de moedas. Então, foi criado já setado, né? Definido por 21 milhões de moedas. Já foram minerados mais ou menos 19 milhões de Bitcoins. Né? Ou seja, pessoas foram buscar lá dentro os seus Bitcoins. Né? Tem mais 2 milhões para serem minerados ainda. Pela lentidão da blockchain, pela quantidade de mineradores, né? E a dificuldade, diz que só até 2145 que vai ser o último Bitcoin a ser minerado, ou seja, daqui a 120 anos ainda.
né? Então, quando a pessoa criou isso... Dá tempo de eu aprender. Quando a pessoa criou isso, ele criou já... E você tem ideia como é uma coisa meio louca, né? O Bitcoin foi criado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, e ninguém sabe se foi um cara ou foi um grupo de pessoas. Ele criou e jogou. Se esse nome é real ou é fictício, né? Exatamente, né? Mas é o Satoshi. Sabe. Mas ele criou algo realmente muito bacana. Eu costumo dizer também, Patrícia, que o Bitcoin ele é um subproduto da blockchain. E como você falou, a blockchain ela é muito mais valiosa do que as próprias moedas digitais que estão no mercado, pela questão da usabilidade que você pode ter em relação a essa tecnologia, que é muito forte. Agora, voltando à questão da sustentabilidade, né, existe um ponto que é a criação de criptoativos para neutralizar esses efeitos danosos ao meio ambiente, né? E vocês criaram um, não é? Fala um pouco da Amazonas Coin. Isso. A Amazonas Coin foi criada em 2019, né? Na região de Barcelos, lá na Amazônia. É um município que fica a 600 km de Manaus, pelo Rio Negro. Só de barco são 14 horas, se você tem ideia. Um local que fica isolado no meio do nada. E eu costumo dizer que na Amazônia as pessoas não morrem de fome, porque existe muita riqueza realmente, né? Quem conhece sabe que a Amazônia é muito rica realmente. Mas a população que vive no interior da Amazônia vive muito precariamente em relação à questão de saúde, educação, saneamento básico, existe muita prostituição infantil, drogas. Então, o nosso projeto do Amazonas Coin é que ele faz, ele pega 20% do que a gente arrecada com esse projeto e aplica em projetos socioambientais na Amazônia, que é também da parte de conservação ambiental, que é o que ajuda a ter a diminuição da poluição, né, da atmosfera com o crédito de carbono. Isso é um crédito de carbono. Que eu vou explicar exatamente, Tá. que é o crédito de carbono, e também projetos sociais com crianças carentes na região, né? Então, esse é o nosso papel da Amazonas Coin, levar desenvolvimento, a melhoria da vida humana das pessoas que lá vivem no exterior. Então, levamos placas solares para o interior, levamos... E a operação está lá ainda em Barcelos? A operação, o CNPJ está lá em Barcelos, de Amazonas Coin, mas a operação realmente, de fato, fica em João Pessoa, no escritório em João Pessoa, né? Tá. Então, ato contínuo a isso, o crédito de carbono é um grande facilitador nessa questão da preservação ambiental. Então, o que seria o crédito de carbono hoje tão falado, né, no mundo, né? Nossa, é o crédito de carbono de florestas. Pela fotossíntese, as florestas elas captam dióxido de carbono e captam também oxigênio, né? E eles ficam armazenando essa poluição nos seus caules, raízes e folhas. Se eu manter essa floresta em pé, ela não for desmatada, se ela não tocar fogo, ali eu tenho um crédito de carbono, que eu posso vender no mercado como uma commodity, como se fosse soja, milho hoje. Então, nos mercados regulados, são os mercados que são os países europeus, né, a União Europeia, alguns estados americanos, alguns países asiáticos, onde seus governos exigem que as empresas que poluem muito, né, tem uns segmentos, setores, comprem crédito de carbono de projetos como o nosso, que é o chamado, tem a Amazonas Coin, /Save the Green, salve o verde, para poder compensar a sua pegada ambiental. Então, eu poluí aqui, mas eu consegui conservar aqui uma floresta lá no Brasil, em Singapura. Os 20% que você reverte para a preservação é que geram esses créditos. Também, perfeito. A gente tem aí um projeto também? nosso. Ou quer que tem mais? Tem mais também. Nós hoje temos um projeto com 10 mil hectares na região amazônica, né? Onde nesses 20% que nós temos, ajudamos a preservar esses 10 mil hectares e quantificar o crédito de carbono no mercado e vender no mercado nacional e internacional. E também projetos de parceiros, né? De terceiros, né? Tem projetos aqui no Brasil que nós representamos e também vendemos crédito de carbono de outras empresas aqui no Brasil. Hoje o Brasil ele tem uma grande capacidade de produzir aí quase que 50% do crédito de carbono do mundo, sendo que não produz nem 1% disso. E é um mercado bilionário que o Brasil não está atento ainda, porque também não está regulamentado igual ao mercado de crédito de carbono, igual ao mercado de cripto, né? Então, vocês foram para Barcelos para comprar essa área para poder gerar esses créditos, é isso? A área é de parceiros, não é nossa, né? Nós não somos proprietários dessa área, né? É de parceiro, ou seja, o dono da área, ao invés de destruir aquela área, para poder vender madeira, fazer plantação de pasto, criar gado, é muito mais compensador, Patrícia, hoje, você manter a floresta em pé e você vender o crédito de carbono nessa floresta do que você derrubá-la. Financeiramente falando, conservar hoje dá dinheiro. Né? Ou seja, dá quanto mais de dinheiro? Vamos exemplificar aí, quantificar, você não de números, vai, ajuda a gente. Tá bom. Hoje um crédito de carbono no mercado internacional está custando entre 10 e 14 dólares, um crédito de carbono. O nosso lá é R$54, que é basicamente 10 dólares também, um crédito de carbono. Né? Tivemos um projeto inicial com 480 mil créditos de carbono. Vendemos aí 450 mil em média de crédito de carbono. Há uma média de 10, 8, baixou um pouco também na época, 7 dólares, ou seja, cada crédito de carbono. Né? E isso é anual. Quando você emite um crédito de carbono em uma floresta, depois de um ano você pode emitir novamente o mesmo crédito de carbono.
porque ele é retroativo, né? Naquele período, naquele ano, através de cálculos de estudos florísticos para saber quanto ele capta, né? E isso é um estudo que a própria ONU já faz, tá? Isso não é nada de... Você só codifica essa documentação, aí vem uma certificadora internacional, certifica essa documentação e fala, ok, Bruno, seu certificado de carbono atende a nossa compliance, atende a nossa auditoria. Isso vai para o mercado vender. Depois de um ano, aquele crédito de carbono pode ser emitido novamente. Ou seja, fica uma coisa... Sendo que o Brasil hoje é um país produtor, sim, mas é um país pouco consumidor, né? Porque aqui não existe uma lei que obrigue. Embora as grandes empresas hoje no Brasil existam já projetos de crédito de carbono próprios ou terceiros, que pagou linhas aéreas, né? Não sei como é que está essa questão em Recife, Noronha, mas até então a Gol ela compensava, comprando crédito de carbono, a poluição que os aviões causavam aí para Noronha. Eles calculavam o querosene do avião. Tá, nós emitimos aí 1.000 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera nesse percurso. Eles compravam 1.000 créditos de carbono para poder compensar essa poluição, né? Era um trecho carbono neutro, vamos dizer assim, né? Então é um mercado bilionário que o Brasil tem ainda que amadurecer cada vez mais. O interesse pela Amazonas Coin, como é que ele se dá? Tá. Como é que ele tem se comportado? Já tem o quê? 2 anos? 2 anos. Né? É um projeto, Patrícia, que eu costumo dizer que o brasileiro não está muito se importando com a Amazônia, né? A gente não se liga para essa riqueza que é a Amazônia. Quem tiver a oportunidade de poder conhecer a Amazônia, não perca essa oportunidade. Realmente é muito bonito. É eu conheço. E fiz uma viagem assim, longuíssima de barco para chegar onde eu tinha que chegar. Rio Negro ou Tefé? Eu fui naquela... Rio Amazonas, Rio Negro. Eu peguei pelo Rio Negro. Rio Negro, né? Eu fui visitar uma região produtora de Guaraná. Pronto. Eu também. É passada pelo Rio Negro. Subindo, pega Manaus, né? Subindo no Rio Negro, né? Sim. Pronto, essa é a região mais conservada da Amazônia, essa região, que é a região da Amazônia Ocidental, né? A Amazônia Oriental, onde fica o Pará, é mais desmatada, porque tem mais rodovias, tem mais acesso logístico, então o pessoal consegue desmatar, consegue... mais facilidade, né? Exato, de explorar madeira ou tudo mais. Nessa Amazônia Ocidental, onde você foi, eu tenho um projeto lá também, a Amazonas Coin, ela foi criada nesse município, né? Então, assim, as pessoas aqui no Brasil, isso não é crítica, é questão de mercado, realmente. A gente tem aquela síndrome de vira-lata, que sabe o que presta ou o que vem de fora, e principalmente no mercado cripto, né? Então, eu lancei um projeto da Amazonas Coin em 2019, aquele burburinho de muitos golpes financeiros, de muitas pirâmides, que as pessoas lançavam projetos criptos aqui no Brasil e no mundo, captavam recurso e não entregavam o que foi prometido, e as pessoas ficavam lesadas, né? Elas chamadas ICOs, né? Tem o IPO da Bolsa, que é a oferta inicial de ações, aí tem as ICOs, que são as ações iniciais de coin. Aí o pessoal, bacana, vou lançar um projeto aqui, daqui a 6 meses eu vou lançar um projeto em tal lugar no mundo e vamos vender a tanto. Você vai ter um potencial de ganho de 500%, por exemplo. Então, era muito fácil se vender assim. E as pessoas caíram muito nisso e tiveram muitos golpes em relação a isso. E eu lancei a Amazonas Coin nesse meio. Então, até comprovar que nós não éramos nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de fraude, vamos dizer assim, foram 2 anos com muito gasto de marketing aqui no Brasil, para poder a gente se consolidar hoje no Brasil. Hoje temos mais de 4.500 clientes no Brasil e no mundo. Né? O projeto hoje vai ser relançado na Europa e no exterior como um todo, né? Porque o nosso principal público hoje, Patrícia, é o europeu, é o asiático. Né? Para você ter ideia, do nosso sistema, a gente tem acesso ao nosso sistema, a gente tem aí uma questão que nós vimos que o principal cliente nosso é o pessoal da Coreia do Sul. Coreia do Sul, Macau na China, são países que se preocupam mais com a Amazônia, parece. E eles compram a Amazonas Coin não pela forma de querer especular, mas por querer ajudar o projeto. Né? É uma questão da consciência ambiental mesmo, né? Exatamente. Agora, dê uma dica, como é que uma pessoa que quer comprar, que quer atuar no mercado de cripto, ela pode se proteger de golpes? Perfeito, né? Hoje em dia existem boas empresas no mercado, perfeitamente, existem boas empresas no mercado, ou seja, são empresas que você conhece o dono, você conhece a empresa, você consegue aí ter aí uma segurança maior do que antigamente. Né? Antigamente, como eu falei para você, Patrícia, era muito fácil você lançar um projeto cripto e você atrair investidores sem a pessoa nem saber onde é que ficava a empresa. Só pela ganância, né? Pelo alto lucro, né? Pelo retorno rápido, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você quer conhecer o dono, você quer conversar com o dono, com o diretor, você quer ir na empresa, você quer ver o site, ver o CNPJ. Então qual é a minha dica, né? Procura fundo quem são o histórico dessa empresa, quais são os produtos dessa empresa, se ela tem produtos que dão liquidez à empresa, produtos que dão lastro à empresa, né? Patrimônio, o dono é um cara que realmente consegue aí, ser idôneo no mercado. É uma forma de você se proteger também nesse mercado. Isso eu falo de projetos nacionais, né? A Green Gold nasceu em João Pessoa,
mas Isso. também está presente no Porto Digital, em Recife? Não, ainda não está aqui. Tivemos até um convite de vir para cá também há um tempo atrás, foi logo no início da pandemia, né? Então não teve essa oportunidade. Mas em João Pessoa já está muito bem posicionado. A João Pessoa, a AgroLingo tem mais de 2 anos já, tem 25 meses no mercado, e é uma gestora de ativos digitais, né? Uhum. Nós ajudamos as pessoas que querem ter um contato com o mercado cripto e não querem ter esse contato sozinho, sem uma assistência, né? Nós damos esse suporte de consultoria. Então, a AgroLingo, ela tem a parte educacional, né? É complexo demais, né? Não é fácil. Muito complexo. Você, por si só, você pode, Patrícia, entrar numa corretora, você pode escolher Eu já me aventurei por lá, mas eu realmente acho muito complicado. É um pouco complexo, Eu gostaria que tivesse alguém aqui me dizendo, faz isso, faz aquilo, eu acho que é mais fácil. Pronto. É o que nós fazemos com a AgroLingo Capital, né? A gente ajuda as pessoas a entenderem melhor o mercado e se tem mais confiança, seja a investir, né? Pode ser conosco, pode ser independente, mas a gente está ali sempre ajudando a dar uma acessibilidade ao mercado, que é importante nesse momento, né? Perfeito. Bruno, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito interessante. O projeto de vocês é muito bom. Você trouxe muitos esclarecimentos aqui, né? Deixando as portas abertas para uma próxima oportunidade, desejando sucesso aí para a Greengo e a Amazona Coin. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade, pela abertura. Estou à disposição. Quiser conhecer lá o escritório de uma pessoa, sinto convidado. Quando eu for de uma pessoa, eu vou dar um pulinho lá, vou conhecer. É um prazer. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de assinar o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.